Olá, meus amigos, que grande prazer estarmos juntos de novo. Eu sou o Pastor Walter e este é o seu canal O Código. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. E este assunto é muito interessante. A destruição da Terra. Este lindo planeta azul em que nós vivemos, ele será destruído. Olha o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. As duas primeiras destruições, o planeta continuou existindo, as coisas que foram criadas continuaram existindo. A primeira destruição, segundo estudiosos afirmam, inclusive a ciência dá a entender disso, falando que há 110 mil anos antes de Cristo houve uma era glacial. E é sabido pelos cientistas que uma era glacial ela se inicia após um cataclismo, uma destruição. E eles falam que caiu um meteorito no planeta Terra que causou a sua destruição e o seu congelamento por 110 mil anos. Eu acredito nisso. Eu não acredito em tudo que a ciência diz, não, porque muito do que a ciência fala é mera especulação. Como também eu acredito que não seja merecedor de confiança dizer que o universo e a Terra foram criados há 7 mil anos de uma vez só. Eu acho isso uma inocência muito grande. Sabe por quê? Porque o Salmo 91 diz que Deus existe de eternidade a eternidade. A eternidade é um kairos, é um tempo incontável. E a existência de Deus perpassa todas as eternidades, porque Deus sempre existiu. Onde é que estava Deus? O que é que ele estava fazendo antes da criação? Porque ele criou o universo e, segundo o próprio Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Eles trabalham na manutenção do equilíbrio das leis universais, das leis que governam o universo. Até hoje. Então, onde é que estava Deus se ele é criador por natureza? Se ele ama as suas criaturas, se ele tem um carinho especial até por uma folha de uma árvore, como Jesus revelou. Então, Deus criou no princípio os céus. Ele criou Shammai, aliás, Shammai são os céus, a palavra hebraica é plural. Ele criou Shamé, que é a morada dos santos anjos, e criou Olam, que é o universo físico. No princípio, criou Shamé e Olam, ele criou os céus. Foi há 14 bilhões de anos atrás? Não sei, ninguém pode ter certeza. Pode ter sido até mais tempo. Mas não vamos discutir isso aqui porque este não é um trabalho científico. É só uma palestra com um embasamento teológico. Muito bem, então Deus criou os céus no princípio, depois criou a terra, e os estudiosos, os criacionistas, eles se apegam àquilo que está escrito no segundo capítulo de Gênesis, versículo 1 ao 3, e está escrito mais ou menos isso aqui, olha só. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, cessou o seu trabalho. Cessou de criar no 7º dia. Então, no 7º dia Deus descansou, como nós podemos entender que mas Deus não está deitado em berço esplêndido. Ele continua trabalhando até hoje, conforme o próprio Senhor Jesus disse, na manutenção do universo, dos bilhões e trilhões de corpos celestes que estão em perfeita harmonia. As leis da física aqui na Terra, que mantém a vida viável aqui no planeta Terra, ele está trabalhando até hoje. Então Deus não descansou, ele cessou de criar. Né? Muito bem. Essa sequência de eventos, quando você ler, se você ler assim apressadamente, Deus fez tudo de uma vez só, de uma sentada só. Mas não, lê devagarinho, procura outros textos bíblicos. Eu vou te apresentar um texto muito interessante
que é Jó, capítulo 38, de 4 a 7. Quando Deus repreende Jó por causa da sua zanga, né, por estar passando por um momento ruim. E Deus fala que no momento em que ele criava a terra, que ele estendia as águas do mar, haviam testemunhas oculares. Que testemunhas são essas? Os filhos da alva, as estrelas da alva. Essa palavra estrela da manhã é um título de governo. Os filhos de Deus, que são os seres angelicais, que estavam presentes, se regozijando. Ora, então se haviam testemunhas oculares desse fato, isso significa que o que eu falei faz muito sentido. Deus criou o Chamé, o lugar espiritual da morada dos seres celestiais, e criou o Olã, o universo. Então ele no princípio criou os céus e criou a terra. O versículo 1 de Gênesis pode dar a entender que tudo aconteceu num tempo só, bufo. E não foi isso, não pode ter sido isso, não tem como. Deus criou os céus, como está escrito, e a seguir, num tempo bem posterior, ele criou a Terra, porque ele tinha um plano para realizar nesse terceiro planeta do Sistema Solar. E tem um texto bíblico tremendo lá em Jeremias capítulo 4, 23 em diante, que me dá muita convicção de que realmente houve uma primeira destruição e que este planeta era habitado por seres, não sei por que seres, eu imagino, seres espirituais ou seres de uma outra natureza. A ciência fala muito de humanoides que existiram no planeta Terra. Inclusive haviam até alguns mais inteligentes do que os seres humanos, os neandertais, que simplesmente sumiram do planeta. Então eu acredito, né, que Deus destruiu por alguma razão, e a razão, segundo muitos teólogos competentes, é que houve uma rebelião e o governante primitivo da Terra, Lúcifer, ele subiu até os céus para reivindicar a adoração e ele foi derrotado numa batalha épica e foi lançado de encontro ao planeta Terra, que era onde ele vivia com seus súditos, e a Terra foi destruída. Ela ficou caótica, de perna para cima, e desabitada. É isso que Tohu quer dizer. Os dois verbos usados para explicar, para serem traduzidos por vazias sem forma. Né? E eu acredito nisso, isso faz muito sentido. Agora, não posso ser dogmático, porque eu não estava lá. Mas isso para mim eu não discuto, eu acredito assim, e é por isso que eu estou fazendo este vídeo. A segunda destruição foi pelas águas do dilúvio, e essa destruição ela foi motivada pelo mau comportamento humano, a corrupção, a infidelidade humana, a bestialidade, a mistura de espécies diferentes praticando sexo. Alguns falam até que houve uma interferência angélica no seio da humanidade casando com mulheres. Eu também acredito nisso, está bem definido isso no capítulo 6 de Gênesis. Eu não acredito que os gigantes que haviam antes e depois que os anjos copularam com as mulheres sejam os mesmos néfilis. Eles eram animais de grande tamanho, porque os dinossauros não estão mencionados na criação, porque esta palavra era desconhecida. Mas a palavra que traduzem por baleias não é tanim, não são baleias, são grandes répteis, grandes animais. Então haviam gigantes, mas os gigantes não eram pelo menos a princípio, fruto desse casamento ilegal entre humanos e anjos, né? E eles geraram uma prole muito poderosa que tiranizou a Terra e levou a Terra a um grau de depravação absurdo, bem parecido com este tipo de coisa que estamos vivendo no século XXI. Porque Jesus Cristo disse, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Casavam-se e davam-se em casamento. Ora, essa dupla referência sobre casamento significa que as pessoas casavam entre si, mas davam-se em casamento a outras espécies. Né? Parece fantástico isso, mas isso é um fato. Então esta foi a segunda destruição, pelas águas do dilúvio. Mas aí Pedro vem e fala numa terceira destruição, porque ele diz que as águas que destruíram o planeta Terra, a vida, manteve o planeta ainda
no mesmo lugar, girando em volta do Sol, para ser destruído pelo fogo. Então, vai haver uma destruição, e esta destruição, conforme as Escrituras revelam, eu até hoje não vi nenhum estudioso falar precisamente onde se encaixa o texto de Pedro. Mas eu acredito que se encaixa no final do milênio, quando Satanás é solto e consegue iludir pessoas e marcha numa guerra santa, entre aspas, né? Ele não tem nada de santo, contra Jerusalém. E o Senhor então destrói ele e os seus exércitos com fogo. Eu acredito que é nesse momento em que a terra será destruída pelo fogo. A humanidade que existirá nesse tempo será retirada para algum lugar, para que um novo céu e uma nova terra passem a existir, como está escrito aqui em Apocalipse capítulo 21. A terra será restaurada pela terceira vez, mas desta vez não será restaurada de fato, né? Ela será feita de novo. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Você sabe que céu é essa parte azul, né, da abóbada que nós enxergamos. Essa palavra céu aqui quer dizer isso. E uma nova terra, um novo planeta. Por quê? Porque o primeiro céu, aquele que foi destruído uma primeira vez e uma segunda vez, será agora realmente destruído definitivamente, para que apareça um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque a primeira terra e o primeiro céu passaram, e o mar, esse imenso mar, que é muito mais de 2/3 da superfície terrestre, ele vai ser suprimido, não mais existirá. Então eu acredito nisso, que a terra e as obras que nela existem serão queimadas, serão destruídas. Agora eu pergunto para você, você acredita no que eu estou dizendo? Eu acredito porque está escrito na Bíblia. Tudo que a Bíblia profetizou tem acontecido diante dos nossos olhos. É porque a maioria dos homens não gostam de ler. Eles preferem ver uma novela. Preferem ver uma partida de futebol. Eu gosto de futebol, mas eu não troco um bom documentário por uma partida de futebol. Basta para mim saber quanto é que foi o resultado depois e ver os gols aí, sei lá, do Fantástico, ou em outro programa. Para mim está bom demais, porque eu prefiro o conhecimento que um bom documentário pode trazer. Então, se você não acredita nisso, é um direito que você tem. Agora, eu te advirto que você bote as suas barbas de molho, porque a mesma Bíblia que profetizou com exatidão o renascimento do Estado de Israel, com exatidão absoluta, é a mesma Bíblia que diz que os céus e a terra serão destruídas por fogo, e as obras que nela há serão destruídas, porque estamos vivendo um tempo de profunda depravação em nosso planeta. Olha bem, examina. Torceram tudo, a verdade passou a ser mentira e a mentira passou a ser verdade. Este é o império da iniquidade profetizado por Paulo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 3. É o mistério da iniquidade. É quando os homens amam a mentira. Acredite, isso não é brincadeira não. Vai estudar, vai ler a história, vai ler a Bíblia e vai ver o que aconteceu. Então Jesus está voltando e a terra será destruída por fogo. E você entregue a sua vida a Jesus Cristo e seja feliz. Eu sou o Pastor Walter e este é o seu canal Colisão. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva. Vamos valorizar este canal para que eu possa continuar fazendo bons temas como esse. Eu sou o Pastor Walter e este é o seu canal Colisão.